Número 6 ao verso de número 10. São poucos versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 4 a 10. Eu vou fazer a leitura e pedirei aos irmãos que acompanhem atentamente aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer essa noite. Diz assim o texto sagrado: Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele mesmo destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esta palavra que foi lida e agora será exposta. Pedimos ao Senhor para que haja fidelidade na exposição, para que o Senhor nos fale com autoridade e poder, e que cada um dos meus irmãos que estão aqui diante de mim sejam edificados, que o Senhor nos faça ouvir a tua voz de maneira clara e audível. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta-te a nós. Nós queremos ver a manifestação da tua glória e do teu poder por meio da exposição da palavra. Cura-nos por meio dela, transforma-nos por meio dela, alimenta-nos por meio dela, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, é o que nós te suplicamos por amor a Cristo. Amém. O hospício estava cheio, irmãos. Estava lotado de pacientes, não cabiam mais enfermos naquele hospício. Então os psiquiatras se reuniram e disseram: nós precisamos de achar uma solução. Não há mais vagas, não há mais leitos, não há mais espaço para receber os doentes. E aí um dos psiquiatras teve uma ideia brilhante. Em se tratando do público que eles trabalhavam, que eram pessoas com dificuldade mental, eles disseram assim: nós precisamos fazer algo que o diagnóstico nos sirva para dar alta para alguns pacientes. Se a gente conseguir liberar alguns pacientes e dar alta para alguns pacientes, a gente vai poder receber mais pessoas. Então um dos psiquiatras teve uma ideia brilhante e disse: façamos o seguinte, vamos pintar uma porta na parede. Vamos pintar uma porta. Se alguém tentar sair por aquela porta pintada, essa pessoa então tem que ficar. Tudo bem? Tudo bem? Se alguém não tentar sair, essa pessoa então está livre. Ela minimamente manifestou um grau de... me ajudem? Sanidade. E aí fizeram isso. Pintaram uma porta enorme no meio do pátio, na parede. E aí um psiquiatra se colocou diante daqueles enfermos e disse assim: quem sair pela porta estará livre. Todos foram em direção à porta. Todos. E aí os psiquiatras olharam um para o outro e disseram: não deu certo. Lá pelas tantas eles perceberam que apenas um, tinha ficado sentado escondido. E aí eles disseram um para o outro: pelo menos daremos alta para um. Vamos lá conversar com ele. E aí se aproximaram dele e disseram: por que você não foi abrir a porta? Ele disse: só eu tenho a chave. A porta estava fechada para ele e para todos. E hoje nós vamos falar, irmãos, um pouquinho sobre essa temática. Quando as portas se fecham diante de nós. E quando não é possível abri-las, o que nós podemos fazer? O que é possível fazer?
Existem portas fechadas em diversas áreas da nossa vida. Há pessoas cujas portas que se fecharam foram as portas do trabalho, portas de emprego. Quantas pessoas não estão aqui e já estão orando há um tempo, pedindo a Deus que abra uma porta de trabalho, e essa porta simplesmente não se abre. Há portas também que se fecharam na vida sentimental. Quantos de nós aqui não estão orando ou estão pedindo a Deus que abra uma porta sentimental, um namoro, um casamento, um relacionamento? Mas parece que as portas também estão fechadas nessa área. Há pessoas cujas portas se fecharam no ministério. Pastor, eu já tentei me engajar em diversos ministérios da igreja, eu já tentei me integrar na igreja, mas eu simplesmente não consegui ainda desenvolver a minha vocação. Toda tentativa minha foi frustrada. Me parece que as portas ministeriais estão fechadas para mim. Portas se fecham no trabalho, portas se fecham nos relacionamentos, portas se fecham até na igreja. Todos nós, irmãos, já passamos por situações na vida onde as portas estavam fechadas diante de nós. E quando nós lemos esse texto aqui, nós conseguimos extrair algumas lições preciosas de quando as portas se fecham. E eu queria levar os seus olhos, primeiramente, ao verso de número 4 e ao verso de número 5. Porque o verso de número 4 diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O texto começa nos trazendo o seguinte ensinamento: as portas se fecham no momento mais improvável. Vejam os irmãos que os 2 versículos que nós lemos agora, a Bíblia diz que a igreja gozava de crescimento, de saúde. A obra missionária estava a pleno vapor. O reino de Deus se expandia, pessoas se convertiam, igrejas estavam sendo plantadas, e a Bíblia diz que Paulo começa uma nova frente missionária. E ele começa essa nova frente missionária num cenário muito positivo. Parecia que tudo estava colaborando para que aquela obra acontecesse. Mas foi exatamente naquele momento que as portas se fecharam diante dele. Então esse texto começa nos trazendo essa lição. Muitas portas se fecham no momento mais improvável da vida. Parece que o namoro vai bem e quando nós menos esperamos, o namoro acaba. Parece que o noivado estava indo muito bem, caminhando até para um casamento, e de repente, de maneira muito improvável, sem que eu esperasse, aquele relacionamento que parecia ser algo duradouro, chega ao fim. Portas que se fecham no momento mais improvável. Estava indo tão bem no trabalho, tão bem no meu emprego, prosperando, as coisas indo muito bem, e de repente eu recebo uma carta de demissão. No momento mais improvável. É no momento improvável que as portas se fecham para Paulo. Mas há uma outra lição também, e dessa vez no verso de número 6 e no verso de número 7. Diz assim o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A segunda lição que o texto nos traz, irmãos, é a seguinte: nem sempre uma porta que se fecha é por obra do inimigo. Vou repetir. Nem sempre uma porta que se fecha por obra do inimigo. Nós temos uma mente muito dualista. Nós associamos portas abertas a Deus, portas fechadas ao diabo. Se uma porta se abre diante de nós, nós tributamos glórias a Deus, porque foi Deus que abriu a porta. Se uma porta se fecha diante de nós, nós maldizemos o diabo como se isso fosse possível, porque tributamos que ele foi quem fez isso. Mas, curiosamente, o que o texto está nos apresentando é que aquela porta que se fechou para o apóstolo Paulo e para a igreja não foi fechada por Satanás.
E para que não haja nenhuma dúvida diante de nós, tanto o verso 6 quanto o verso 7 confirma a ideia de que o Espírito do Senhor fechou aquela porta. No verso 6 diz que o Espírito de Jesus não o permitiu, e o verso de número 7 diz que o Espírito de Jesus também não deixou que ele seguisse em viagem. Nem sempre uma porta que se fecha diante de nós se fecha por obra de Satanás. Às vezes, é Deus que fecha uma porta diante de nós. O que tem gente querendo arrombar portas que Deus fechou, é muita gente. Então, quem sabe você está aqui essa noite, com o coração triste, pesaroso, porque portas se fecharam, e você está a todo custo tentando abrir essa porta, tentando passar por ela. E quem sabe não passou pela sua cabeça a ideia de que essa porta está fechada diante de você, porque foi o próprio Jesus que a fechou. Se Jesus fechou essa porta, não tente abri-la, não tente passar por ela. Esse é o segundo ensinamento que o texto nos traz. Nem sempre uma porta que se fecha, ela se fecha por obra do inimigo. Mas as lições continuam porque o texto é muito rico, e eu gostaria de levar os seus olhos ao verso de número 8 agora. O verso de número 8 diz assim: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Escute bem, irmãos. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Se você pegar um mapa dessa viagem, você vai ver que Paulo retrocedeu. E a ideia que se tem então, é que parecia que aquela viagem, que começou muito bem, tinha tudo para ser bem sucedida, estava fracassando. E o que esse texto está nos dizendo então, e a terceira lição que nós podemos extrair desse texto é: porta fechada nem sempre é sinônimo de derrota. Paulo teve que recuar, mas aquele recuo que Paulo fez não simbolizava uma derrota, na verdade, era a preparação para uma grande vitória que Deus haveria de dar a ele. Então não fique pensando você que o fato das portas terem se fechado faz de você uma pessoa fracassada ou mal-sucedida, nada disso. Quem sabe esse tempo de portas fechadas na sua vida é um tempo de preparação. Porque porta fechada não é sinônimo de derrota. Pode representar apenas um tempo de preparo para que Deus conceda uma grande vitória a você. Então, essas três lições estão diante de nós aí. Quando as portas se fecham, primeiro, se fecham em momentos improváveis. Segundo, nem sempre uma porta que se fecha por obra do inimigo. E terceiro, portas fechadas não é sinônimo de derrota. Com isso assentado no nosso coração, com isso assentado no seu coração, eu queria convidar você para que nós pensemos sobre o seguinte agora. Tá, pastor, eu já entendi que as portas se fecham, estão fechadas para mim. Mas o que eu posso fazer quando as portas se fecham para mim? Existe algo que eu possa fazer, ou a mim me cabe apenas sentar e esperar, sentar e aguardar? Não, você pode fazer algo. E o texto nos mostra um caminho que pode ser seguido. O texto vai nos dizer então, que quando as portas se fecham, a primeira decisão que nós precisamos tomar é a seguinte: não insistir naquele caminho que está diante de nós. Se as portas se fecharam nessa direção, não tente ir mais nessa direção. O texto diz, irmãos, que Paulo tinha uma intenção no seu coração. Ele desejava pregar o evangelho na região da Ásia. Ele comissionou alguns irmãos, preparou uma grande viagem, preparou um grande recurso, embarcou num navio e foi embora. Mas a Bíblia diz
que o Espírito de Jesus o resistiu, que o Espírito de Jesus o impediu. E Paulo percebeu então que a porta estava fechada diante dele. Então ele não podia insistir naquele trajeto, ele não podia insistir naquele caminho. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, quando as portas se fecham diante de nós é: não insista em abrir uma porta que Deus fechou. Se a porta está fechada, é porque eu preciso tomar um outro caminho. É porque eu preciso seguir uma outra direção e não arrombar à força aquela porta que Deus fechou diante de mim. A primeira lição, então, a fazer é: não insista em abrir uma porta que Deus fechou diante de você. A segunda coisa que você pode fazer quando as portas se fecham é a seguinte: lembre-se que uma porta se fecha para impedir você de cometer um erro, para impedir você de cometer um equívoco. Irmãos, permitam-me dizer algo. Paulo ficou muito conhecido pelas viagens que ele fez, pela obra que ele realizou, pelo missionário e teólogo que ele fez. Mas não existe nada que tenha tornado o apóstolo Paulo uma figura mais célebre e conhecida na igreja do que as suas cartas. E se você seguir na leitura, veja aí que a partir do verso de número 11, diz que Paulo chega em Filipos. A partir do capítulo 17, diz que Paulo chega em Tessalônica. A partir do verso 16, Paulo chega em Atenas. E a partir do capítulo 18, ele finalmente chega à cidade de Corinto. E caminha para Roma. Filipos, Tessalônica, Corinto. São cidades familiares a nós. Cidades em que Paulo escreveu muitas cartas. E a Bíblia está cheia das cartas de Paulo porque ele percorreu essas cidades. Se Paulo tivesse insistido em ir para a Ásia, muito provavelmente não havia a epístola de Paulo aos Filipenses, porque por lá ele não teria passado. Não haveria a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque lá ele não teria plantado uma igreja. Não haveria a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque lá ele não teria vivido. O que Deus está nos mostrando aqui é que muitas vezes Ele fecha uma porta diante de nós para nos impedir de cometer um equívoco. Deus tinha uma outra direção para Paulo, e aquela outra direção que Deus aponta se transforma ou se mostra uma direção muito mais bem-sucedida do que aquela que o apóstolo Paulo tinha em mente. Então, se uma porta se fecha para você, se fecha porque Deus está desejando impedir você de cometer um erro. Partilhei essa história lá na casa do pastor Zaqueu e na casa da irmã Lília. Um irmão recebeu uma proposta de emprego irrecusável. Irrecusável. Ele ganharia 4 vezes o que ele ganhava na empresa onde ele trabalhava. Ele nem pensou 2 vezes, ele só pensou na cifra, ele disse sim. Quando é que eu começo? E aí o rapaz que estava convidando ele disse: não, calma, tem uma entrevista, vai ter uma seleção primeiro. Ele foi lá, fez a entrevista, fez a seleção, e estava aguardando o resultado. O problema é que essa vaga iria tirá-lo muito de casa. Ele trabalharia numa grande multinacional, e precisaria ficar, por vezes, até 20 dias fora de casa, fazendo viagens longas, longe dos filhos, longe da esposa, e ele aguardando ansiosamente, porque afinal ia ganhar 4 vezes o que ele ganhava. E aí saiu o resultado da entrevista, da seleção. Ele não havia sido selecionado. Ele chega diante do pastor e diz: pastor, por que Deus fechou uma porta tão boa para mim? O pastor disse: eu não tenho uma resposta. Com certeza há uma razão. Com certeza há um motivo. Mas eu não tenho ela para te dar. Não sei. E aquela conversa com aquele irmão se transformou num grande gabinete pastoral.
E aí o irmão desabafou, logo agora que eu estava precisando tanto melhorar a minha vida, a gente está passando uma grande crise lá em casa, minha relação com os meninos vão muito bem, mas a minha relação com a esposa não vai tão bem assim. E o pastor disse, filho, está aí. Para mim está muito claro, para você pode não parecer tão claro, mas Deus fechou essa porta diante de você, porque Deus não quer que você cometa um grande erro na sua vida. Você está me dizendo que ganharia 4 vezes mais, mas ficaria 20 dias fora de casa, com uma relação em crise com sua esposa. Aonde você acha que isso ia acabar? Você com dinheiro no bolso, longe de casa, longe da família, e em pé de guerra com a sua esposa, eu não vislumbro outro caminho senão o do divórcio e da separação. Deus fechou essa porta, porque Ele deseja impedir você de cometer o maior erro da sua vida. Algumas portas se fecham diante de nós, irmãos, e a gente faz birra, a gente chora, a gente briga, mas a gente não percebe que aquela porta que se fechou foi um livramento que Deus nos deu. A gente costuma celebrar as portas abertas, a gente costuma celebrar os contratos assinados, as bênçãos alcançadas, mas precisamos aprender a celebrar as portas que se fecham, os momentos em que o Espírito se opõe a nós, porque quando Deus faz isso, Deus faz com um ato de amor, graça e misericórdia, para impedir a mim e você de cometer um erro. Então, se há algo que você pode fazer quando as portas se fecham, é agradecer, louvar a Deus. Senhor, eu estou me preparando, eu estou dando o meu máximo, eu faço tudo o que eu posso, mas aquela porta continua fechada. Eu apenas posso te dar graças, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Não entre, irmãos, numa briga com Deus, porque Deus sabe o que é o melhor para você. E se essa porta se manteve fechada até agora, é porque há um propósito eterno nisso. Deus pode estar impedindo você de cometer um grande erro ou de seguir por um caminho que não seja um caminho agradável a Ele. Terceira coisa que o texto nos ensina sobre portas fechadas, o que eu posso fazer quando as portas se fecham diante de mim, está aí no verso de número 10. Vamos ler o verso de número 9 e 10. O texto diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O terceiro ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: quando as portas se fecham diante de nós, Deus jamais, escute bem, irmãos, Deus jamais nos deixará sem opção. Deus nunca deixa um filho dele sem opção. A Bíblia diz que Paulo estava viajando e não conseguiu seguir viagem, ele faz uma parada. Será que não é a hora de nós pararmos? Ele faz uma parada, e naquela cidade ele tem uma visão. Um varão macedônico se apresenta diante dele e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo compreendeu então que uma porta estava se abrindo numa outra direção. A porta para a Ásia se fechava, mas a porta para a Europa estava aberta. E ele percebeu então que Deus estava colocando uma outra opção diante dele. Num linguajar mais coloquial e numa expressão que nós costumamos repetir costumeiramente, se uma porta se fecha, outra se abrirá. Não precisamos insistir em abrir aquela porta que se fechou, porque o que o texto está nos ensinando é que Deus sempre nos dará outra opção. Se Ele fechou aquela porta, Ele há de abrir outra. Ele há de conduzir você por um outro caminho. Se não dá para ir para a Ásia, vá para a Europa. Vá em outra direção.
As portas estão fechadas diante de você, mas você não precisa ficar parado. Não, eu só saio daqui se for para ir nessa direção. Então você vai ficar aí, meu filho, porque quem fechou a porta foi Deus, e se Ele fechou, não há quem possa abri-la. O que você pode fazer é ir em outra direção, é verificar outra opção que Deus te deu. Deus estava querendo levar Paulo para uma outra viagem, uma outra direção, muito mais bem-sucedida, muito mais abençoada. E ele percebe isso. Ele percebe isso. A quarta coisa que você pode fazer quando as portas se fecham. Tem uma baba aqui? Não? A quarta coisa que você pode fazer quando as portas se fecham diante de você está aí no verso de número 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Há uma palavra, irmãos, que salta aos meus olhos aí. É a palavra imediatamente. Paulo não titubeou, não pestanejou. Ele teve a visão, percebeu que era nessa direção. O texto diz que ele imediatamente se levantou e foi naquela direção. O que o texto então está nos dizendo é, quando as portas se fecham, não perca tempo, siga na nova direção que Deus está lhe dando. Não perca tempo. Ele imediatamente procurou partir para aquele destino. Há uma palavra muito interessante no verso de número 10, que diz assim: procuramos partir para aquele destino concluindo. Viu que essa palavra aparece aí? Concluindo? Conclusão? Essa palavra no grego, irmãos, é imbimbazo, e ela significa literalmente juntar as peças. Eu não sei quantos aqui gostam de quebra-cabeças, mas é exatamente isso que o texto está sugerindo na sua língua original. Paulo tenta ir para a Ásia, não consegue, tenta insistir viagem, percebe que não pode seguir adiante, ele para, faz uma pausa, fica em Troade, lá ele tem uma visão, um varão macedônico se apresenta diante dele, ele percebe que Deus está direcionando ele para a Europa, e a Bíblia diz que ele finalmente conclui. Ele junta as peças como que um quebra-cabeças. Há algo no apóstolo Paulo que nós precisamos muito, irmãos, que é esse discernimento. Paulo junta as peças e percebe, Deus não me quer aqui, Deus me quer para cá. Imbimbazo. Falta imbimbazo na sua vida. Tem muita gente que ainda não concluiu, ainda não juntou as peças e ainda não percebeu que o projeto que Deus tem para a vida é outro, que a direção que Deus tem para a sua vida é outra. E aí você vai insistir em ir numa direção que Deus não deseja que você siga por ela. Quando as portas se fecham diante de nós, não perca tempo, siga nessa nova direção que Deus está lhe dando. Eu queria concluir a minha fala, meus irmãos, pedindo a vocês que abrissem a Escritura em Apocalipse mais uma vez. Nós já lemos Apocalipse hoje, vamos ler de novo, mas dessa vez no capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3, nós leremos o verso de número 7 e o verso de número 8. Diz assim a Escritura Sagrada: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho fabulosa a descrição de João aqui no capítulo 3 de Apocalipse.
ele diz que Deus tem a chave de Davi nas mãos, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Algumas portas se fecharam na sua vida, e não foi Satanás que fechou, foi o próprio Deus. Chegou a hora de você parar de insistir nessa direção, parar de insistir essa porta diante de você. Porque se ele fechou uma porta, ele abrirá outra. O texto está dizendo, a porta que ele fecha não há quem possa abrir, mas a porta que ele abre, não há quem possa fechar. E veja o que diz o verso de número 8, diz assim: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. O anjo está dizendo, uma porta se fecha, outra porta Deus abrirá, e essa porta que se abrirá, ela não precisa ser forçada, ela não precisa ser arrombada, porque nós temos pouca força, é Deus quem abre a porta para nós. Então, irmãos, precisamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Paulo tinha uma viagem para fazer, Paulo tinha uma missão a realizar. Ele encontra oposição, ele encontra dificuldade, e ele percebe, opa, algo errado aqui. Ele embimbaso, ele conclui então, que Deus o queria numa outra direção, numa outra jornada, e foi uma jornada abençoada e abençoadora, plantou muitas igrejas, escreveu muitas cartas, e teve um ministério muito bem sucedido. Ele não precisou arrombar uma porta que Deus fechou. Ele apenas seguiu nessa nova direção que Deus abriu para ele. Eu queria concluir dizendo algo para você. Entre apenas em portas que Deus abriu. Entre por portas que Deus abriu. E se Deus fechou, não insista em entrar por ela. Está fechada. Deus não vai deixar você sem opção. Ele abrirá uma outra porta, uma outra direção, um outro caminho, mais abençoado do que aquele, porque Ele é o Deus que tem a chave de Davi nas mãos. Quando as portas se fecharem diante de você, siga numa nova direção, siga num novo caminho, viva o novo de Deus para a sua vida, e entre na principal porta. Quem sabe você nunca entrou nessa porta ainda, que é Jesus. Sabia que Jesus se auto-intitulou como uma porta? Ele disse, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta desse aprisco. Aquele que entrar, encontrará pastagem, entrará, sairá e se alimentará do meu pasto. Eu sou a porta. Você já entrou por essa porta que é Jesus? Se você ainda não entrou, eu queria convidar você a entrar. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Quem sabe você está aqui numa luta com Deus, porque você sonhou tanto em seguir naquela direção, se preparou tanto para aquela direção, e de repente o que você encontrou diante de você foi uma porta fechada. E por mais que você insistisse, a porta continua fechada. E se você entendeu essa noite, se embimbaso na sua vida essa noite, se você conseguiu juntar as peças, chegar à conclusão de que não foi o diabo, mas foi o próprio Deus, e que Deus tem um novo caminho, uma nova direção, porque Ele nunca vai te deixar sem opções. E se você deseja fazer uma oração de entrega, Senhor, eu tenho tentado arrombar muitas portas, entrar por muitas portas que estão fechadas, mas a partir de hoje eu quero aprender como o apóstolo Paulo, a parar se for preciso, a ouvir quando for preciso e a obedecer quando o Senhor me falar, para que eu siga numa nova direção. Se você precisa fazer essa oração essa noite, coloque-se em pé.